Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1514, pregado no verão de 1879 por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Minha alma engrandece o Senhor. Lucas 1,46. Maria havia recebido uma revelação maravilhosa do céu, da qual ela mesma mal compreendia toda a extensão e profundidade. Sua fé havia apreendido uma grande promessa que sua mente ainda não compreendia totalmente. Sua oração: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mostrou sua submissão alegre e confiança infantil, o que a tornou abençoada com a bem-aventurança da esperança paciente. Sob a orientação divina, ela fez uma rápida viagem para a região montanhosa para ver sua prima Isabel, de quem recebeu a confirmação das notícias maravilhosas que o anjo lhe trouxera. Isabel também havia sido agraciada do alto, pois o Senhor olhou para ela e removeu o opróbrio da esterilidade. Entre outras palavras escolhidas, Isabel disse a ela: bem-aventurada aquela que creu, pois se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Quando Maria foi assim confortada por sua amiga, seu espírito foi elevado e sua confiança confirmada. Ela começou a cantar ao Senhor de maneira muito doce, dizendo: minha alma engrandece o Senhor. Agora, se está sendo um bom momento para alguns de vocês, se em comunhão com algum crente mais experiente, sua confiança foi fortalecida, assegure-se de que o Senhor receba um retorno por isso. Quando seu coração estiver elevado, então exalte o nome do Senhor. Exalte-o quando ele o exaltar. Você talvez me diga que a Virgem tinha uma razão muito especial para engrandecer o Senhor. E eu respondo: certamente ela tinha. Bem-aventurada é ela entre as mulheres. E não hesitamos em reconhecer a eminente honra que lhe foi conferida. Ela foi, de fato, bendita e altamente agraciada. Mas ainda assim, há algum verdadeiro crente que também não tenha recebido favores especiais do Senhor? Sentados calmamente em nosso quarto, não podemos cada um de nós dizer que o Senhor nos agraciou com algum sinal especial de amor divino? Penso que há algo em cada caso de crente que o torne especial. Não somos, nenhum de nós, exatamente iguais aos nossos irmãos, pois as manifestações da graça divina são muito variadas. E há algumas linhas brilhantes no seu caso, irmão, que não serão vistas em nenhum outro lugar. E algumas manifestações peculiares sobre sua felicidade, minha irmã, das quais ninguém mais pode falar. Eu não estaria exagerando se dissesse a muitas irmãs em Cristo aqui: salve tu que és altamente agraciada. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E eu poderia dizer o mesmo a muitos irmãos aqui: salve, tu és altamente agraciado. O Senhor está contigo. Bendito és tu entre os homens. O Senhor fez grandes coisas por ti, e que teu espírito se alegre. Verdade, há um ponto no qual não podemos ser comparados literalmente a Maria. Ela seria a mãe da natureza humana de nosso Senhor. Mas há um caso paralelo em cada um de nós, no qual um mistério maior, um mistério mais espiritual nos dá um privilégio semelhante. Pois vejam, o Espírito Santo habita em cada crente. Ele vive dentro de nós como um templo e reina dentro de nós como em um palácio. Se somos participantes do Espírito Santo, o que mais podemos desejar em termos de favor de Deus? E que maior honra pode ser concedida a nós? Foi por Maria que o Verbo se fez carne, mas também é por nós, pois podemos fazer com que a palavra de Deus se torne visível em nossas vidas. Cabe a nós transformar em existência real e palpável entre os filhos dos homens o glorioso Espírito de graça e verdade que encontramos na palavra de Deus. Verdadeiramente falou nosso Senhor quando disse aos seus discípulos: estes são minha mãe, irmã e irmãos.
Temos uma relação tão próxima com Cristo quanto a Virgem Mãe e, em certo sentido, ocupamos a mesma posição espiritualmente que ela ocupou corporalmente em relação a Ele. Que Ele seja formado em nós a esperança da glória e que seja nosso dever cuidar de sua causa infantil no mundo, vigiar sobre ela como uma enfermeira faz com uma criança e gastar nossa vida e força em nos esforçar para levar essa causa infantil à maturidade, mesmo que uma espada atravesse nosso próprio coração enquanto cuidamos do bebê. Mas agora, tendo apresentado a vocês o Magnificat dela, vamos nos deter nestas palavras. Minha alma engrandece o Senhor. E eu sinceramente espero que muitos de nós possamos adotar a linguagem sem sermos culpados de falsidade. Podemos dizer tão verdadeiramente quanto Maria disse: minha alma engrandece o Senhor. Se há algum de vocês presente hoje que não pode dizer isso, vá para seus quartos, caia de joelhos e clame ao Senhor para ajudá-lo a fazê-lo. Pois enquanto o homem não pode engrandecer a Deus, ele não está apto para o céu, onde os louvores a Deus são a ocupação eterna de todos os espíritos bem-aventurados. Se você não pode engrandecer a Deus, provavelmente é porque está se engrandecendo. Que o Senhor corte o ego e faça de você nada, e então você fará dele tudo. Quando você afundar em sua própria estima, então Deus crescerá em sua estima. Que o Espírito Santo faça isso acontecer. Tocando nestas palavras, noto que, primeiro, nosso texto sugere uma ocupação para todas as pessoas graciosas. Minha alma engrandece o Senhor. Aqui está uma ocupação para todos nós que conhecemos o Senhor e nascemos em sua família. Observe, é uma ocupação que pode ser seguida por todos os tipos de pessoas. Esta mulher humilde fala de seu baixo estado e, no entanto, ela pôde engrandecer o Senhor. Todos os crentes, de qualquer posição e condição, podem se dedicar a este trabalho. Há algumas coisas que você não pode fazer, mas esta única coisa cada coração gracioso pode fazer e deveria se deleitar em fazer, ou seja, engrandecer o Senhor. Esta é uma ocupação que pode ser seguida em todos os lugares. Você não precisa ir à casa de reuniões para engrandecer o Senhor. Você pode fazê-lo em casa. Não precisa sair do seu pequeno quarto tranquilo, pois pode ficar sentado quieto e sozinho e engrandecer o Senhor. Você pode estar sendo sacudido no mar em uma tempestade, mas pode confiar em seu nome e ficar calmo, e assim engrandecê-lo. Ou você pode não ser um viajante e nunca sair 100 metros da vila onde nasceu, mas pode engrandecer o Senhor mesmo assim. Onde quer que o busquemos, ele é encontrado, e todo lugar é solo sagrado. E em todo lugar, esta ocupação sagrada pode ser realizada, e podemos sempre dizer: pelo menos o lugar não impedirá que digamos: minha alma engrandece o Senhor. Esta não é uma ocupação que requer uma congregação lotada. Ela pode ser adequadamente realizada na solidão. Suponho que este soneto da Virgem foi cantado com apenas uma pessoa para ouvi-la, sua prima Isabel. Há um quórum para o louvor de Deus mesmo onde há apenas um, mas onde há dois que concordam em louvar a Deus, então o louvor é extremamente doce. Ah, minhas queridas irmãs, vocês nunca se levantarão para falar a milhares, e muitos de meus irmãos aqui presentes ficariam muito tímidos se tivessem que louvar o Senhor diante de uma dúzia. Não se preocupe com isso. O louvor não requer nem 2 ou 3, mas na quietude da noite ou na solidão dos bosques, longe dos refúgios dos homens, sua alma pode seguir esta tarefa abençoada e diariamente, a cada hora, constantemente cantar: minha alma engrandece ao Senhor. Esta é também uma ocupação, queridos amigos, que não requer dinheiro. Maria era uma donzela pobre. Ela não tinha ouro ou prata e, no entanto, disse docemente: minha alma engrandece o Senhor. É algo honroso ser confiado com os tesouros deste mundo para investi-lo para Jesus. A igreja tem suas necessidades temporais e feliz é o homem que tem um privilégio de supri-las. Mas este tipo de trabalho pode ser seguido pela criança que não tem dinheiro e pela trabalhadora que mal sabe como encontrar pão para si mesma. Pode ser seguido pelo homem pobre reduzido ao asilo e pela mulher pobre que jaz na enfermaria exalando sua vida. Minha alma engrandece o Senhor.
É tão apropriado para os indigentes quanto para os nobres. Estas são notas douradas, e aqueles que as usam têm bocas douradas, tão douradas quanto o crisóstomo de outrora, mesmo que tenham que dizer, prata e ouro não tenho. E esta é uma ocupação, queridos amigos, que recomendo a todos aqui presentes, porque não requer grande talento. Um simplório pode cantar, minha alma engrandece o Senhor. Cada um de nós tem uma alma, e quando essa alma foi renovada pela graça, ela pode seguir esta busca abençoada de engrandecer o Senhor. Talvez você não tenha as habilidades de Maria, pois ela era, sem dúvida, uma mulher de considerável cultura, como Ana, que a precedeu, cuja canção ela parcialmente tomou emprestada. Ana parece-me uma das mulheres mais talentosas do Antigo Testamento e digna de mais atenção do que geralmente lhe é dada. Mas se você não pudesse escrever um hino, se não pudesse compor um verso, se não tem habilidade nesse sentido, sim, e se não pode cantar, e há alguns de nós que têm vozes tão rachadas que nunca conseguiremos, e há 1 ou 2 irmãos aqui que têm ouvidos tão ruins para o tempo que geralmente os ouço uma nota atrás de todos os outros, como ouvi hoje, bem, não importa isso. Nossas almas podem engrandecer o Senhor. É uma ocupação que não depende da voz ou de qualquer tipo de talento. Aqueles que cantam pior ao ouvido do homem podem, talvez, cantar melhor ao ouvido de Deus. E aqueles que têm a menor habilidade aparente podem, pelo calor de seu coração e pelo ardor de sua devoção, realmente ter a maior capacidade no julgamento de Deus para engrandecer seu nome. Minha alma engrandece o Senhor. Convido todos os meus irmãos e irmãs a tomarem isso como sua ocupação enquanto viverem e nunca cessarem disso. Não, mesmo que a morte por um momento a suspenda, que eles louvem a Deus de tal forma que não seja um trabalho novo para eles começarem novamente a louvarem-no para sempre no céu. Queridos amigos, embora engrandecer o Senhor seja uma ocupação a ser assumida por todos os cristãos, não pensemos pouco dela. Engrandecê-lo parece-me a coisa mais grandiosa que nós, mortais, fazemos, pois, como já disse, é a ocupação do céu. Quando os santos do Altíssimo passam para seu estado glorificado, eles não têm nada mais a fazer senão engrandecer o Senhor. A palavra significa, para colocá-la em uma forma saxônica, em vez de latina, exaltar a Deus. Não podemos torná-lo realmente maior, mas podemos mostrar sua grandeza. Podemos fazer com que ele pareça maior. Podemos fazer com que outros tenham pensamentos maiores dele, e isso fazemos quando louvamos. Podemos nós mesmos tentar ter pensamentos maiores e ainda maiores dele. Fazer dele, em nossa apreensão, um Deus maior do que o conhecíamos antes. E isso, digo, não é uma ocupação menor, porque é seguida no céu por todos os espíritos redimidos e perfeitos. Mesmo aqui é o fim de tudo. Orar é o fim de pregar, pois pregar e ouvir não são nada em si mesmos, exceto que os homens sejam trazidos a Cristo e levados à oração. Mas então a oração não é o fim. Louvar é o fim da oração. A oração é o talo do milho, mas o louvor é a espiga do milho, é a própria colheita. Quando Deus é louvado, chegamos ao ultimato. Esta é a coisa para a qual todas as outras coisas são destinadas. Somos salvos para este fim, para o louvor da glória de sua graça, pela qual ele nos fez aceitos no amado. Não somos salvos para nosso próprio bem. Quantas vezes as Escrituras nos dizem isso em sentido e às vezes em palavras. Não por vós faço isso, diz o Senhor Deus. Sabei-o, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. A glória de Deus é, para mim, o fim mais elevado concebível. Certamente é o principal fim do meu ser. Então, meu caro irmão, se você não pode sair para pregar, se após avaliar toda a sua condição, sentir que sua doença e outras circunstâncias podem desculpá-lo do serviço ativo, e mesmo se você for obrigado a permanecer na cama, não suponha que é inútil quanto ao mais elevado fim do seu ser. Você ainda pode servir a Ele deitado no leito de dor e engrandecer o Senhor pela paciência. Você já olhou para aqueles adoráveis lírios que adornam nossos jardins com suas pétalas douradas e suas folhas brancas como leite? Como eles louvam a Deus! E, no entanto, nunca cantam. Você nem mesmo ouve um farfalhar
mas eles ficam parados e louvam a Deus por existirem, apenas, por assim dizer, desfrutando do sol e do orvalho e mostrando o que Deus pode fazer. Um cristão genuíno, confinado por dor e doença, pode glorificar a Deus por ser seu filho amado, por receber o amor de Deus, por mostrar em seu caráter diário comum que só é notável por sua santidade e que a graça de Deus pode fazer. Ó, que esta seja a ocupação de todos nós, já que é uma busca tão nobre. Minha alma engrandece o Senhor. Venha, o que você está fazendo esta noite? Você esteve durante este dia murmurando, reclamando e resmungando? Termine com isso e comece a louvar. Alguns de vocês são agricultores e não duvido que tenham resmungado por causa do tempo. Não me surpreende, mas espero que não façam mais isso, mas sim acreditem que Deus sabe mais sobre céus, torrões, nuvens e colheitas do que vocês. Se tivéssemos o gerenciamento do tempo, não duvido que pensemos que faríamos isso de maneira esplêndida, mas questiono se não arruinaríamos toda a criação. Nosso grande Senhor e Mestre sabe como gerenciar tudo. Deixemos de toda a crítica ao que Ele faz e digamos: minha alma não resmunga, minha alma não reclama. Adotei um negócio melhor que esse. Minha alma engrandece o Senhor. Esse é o único compromisso do qual nunca cessará. Em segundo lugar, se você olhar o texto de outro ponto de vista, ele fornece uma cura para a autocongratulação. Se algum de nós tivesse sido agraciado como a Virgem foi, com a promessa de que seríamos o pai do Salvador, você não acha que nos sentiríamos extremamente elevados? Era natural que ela se orgulhasse, mas foi gracioso da parte dela que ela fosse humilde. Em vez de engrandecer a si mesma, ela engrandeceu o Senhor. Era uma grande coisa, e alguém tinha que ser engrandecido por isso. A natureza teria dito: Maria, engrandeça a si mesma. Mas a graça disse: Maria, engrandeça o Senhor. Se o Senhor tem sido muito gracioso com algum de nós, nosso único caminho para escapar do orgulho vaidoso, que será extremamente pecaminoso se nos entregarmos a Ele, é dando vazão aos nossos sentimentos em uma direção completamente diferente. Você notou como ela contrasta a grandeza de Deus com sua própria insignificância? Aquele que é poderoso fez grandes coisas por mim, ela diz. Por mim, ela diz. São grandes coisas e Ele é poderoso, mas são por mim. Ele considerou o baixo estado de sua serva. Frente à grandeza da bondade de Deus para com você, certifique-se de colocar em contraste sua própria humildade e indignidade. O Senhor o redimiu, o chamou, o justificou, o santificou, o colocou em sua igreja e lhe deu um nome e um lugar entre o seu povo. Quando você estiver inclinado a erguer a bandeira e se gloriar em sua carne, lembre-se de quem você é, o que você é, e o buraco do poço de onde foi tirado, e a rocha de onde foi cortado, e diga: por que eu, Senhor? Por que eu? Comece a engrandecer o nome do Senhor. Isso será um golpe mortal na tentação do orgulho. Maria tinha uma especialidade: ninguém mais seria a mãe de nosso Senhor. Mas nós também temos. O amor eletivo se fixou em nós. Muitos foram preteridos, mas o Senhor nos amou com um amor especial. No entanto, não podemos nos alegrar nisso de forma a nos gloriarmos em nós mesmos, pois esta eleição é segundo sua vontade soberana, e não por nós mesmos. É tudo pela graça e favor livre, e não segundo o mérito. Portanto, minha alma engrandece o Senhor pelo amor eterno e redenção especial. Por que isso para mim? Quem sou eu e o que é a casa do meu Pai para que tu, ó Senhor, me escolhesses? Maria também sabia que seria famosa. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas observe como ela equilibra sua fama com outra fama. Ela diz: santo é o seu nome e sua misericórdia está sobre aqueles que o temem. Ela engrandece o nome do Senhor. Se ele lhe deu uma medida de honra, ela a coloca a seus pés. Cuide, não seja tão vaidoso a ponto de se elevar com um pequeno sucesso. Todos nós passamos por esse teste de caráter, e no cadinho, quão poucos de nós suportam o fogo sem perda. Talvez você tenha pregado um sermão e Deus o abençoou. A congregação aumentou e multidões estão se reunindo. A probabilidade é que o diabo sussurre: você é um pregador excepcional.
Muito bem feito. Você apresentou seu ponto admiravelmente. Deus está te abençoando. Deve haver algo admirável em seu caráter e habilidades. Fora! Fora, demônio do inferno! Isso é orgulho ruinoso. Mas suponha, caro irmão, que o demônio não vai embora enquanto te encontra meditando sobre o seu sucesso. O que você deve fazer? Experimente-o com isto. Minha alma engrandece o Senhor. Louve o nome do Senhor por Ele ter usado um instrumento tão pobre e inadequado como você mesmo. Dê a Ele toda a honra e toda a glória, se houver honra e glória, e veja se o arqui-inimigo não foge, pois os louvores a Deus são repugnantes para o diabo. Em qualquer capacidade que você esteja servindo o Senhor, se Ele colocar alguma honra sobre você, certifique-se de devolver tudo a Ele. Esforce-se sedulamente e cuidadosamente para fazer isso, pois o roubo aqui será fatal. Ele não dará sua glória a outro. Se começarmos a furtar mesmo um pouco de louvor, descobriremos que nosso Mestre nos considerará mordomos infiéis e nos dispensará. Se nos gloriarmos em nossa força, podemos ter que sair e nos sacudir como Sansão quando seu cabelo foi perdido, porque o Senhor tirou nossa força de nós. Um coração que se eleva com autoestima logo será lançado na lama. Maria sabia que os favores de Deus são dados a nós, não para que nos congratulemos, mas para que o adoremos. E ela agiu de acordo. Se a graça vier a você, meu irmão, é um desperdício desenfreado orgulhar-se dela. Como o maná na casa do israelita, quando guardado até amanhã, ela criará vermes e cheirará mal. Nenhum verme traz uma decadência mais rápida que o orgulho. Carregue o escudo de sua honra como um escudeiro para seu Senhor. Saiba que você não tem nada além do que pertence a Ele. Use tudo para Ele e glorifique-o por tudo e em tudo. E assim você fará bem. Recomendo o texto, então, como uma cura para o orgulho. Minha alma engrandece o Senhor. Em terceiro lugar, e serei breve em cada ponto, o texto é uma expressão frutífera para sentimentos santos. Minha alma engrandece o Senhor. É evidentemente o transbordar de uma alma cheia. Deve ter havido uma grande mistura de sentimentos no coração desta mulher santa. Mas estas poucas palavras forneceram expressão para cada variedade de suas emoções. Esses sentimentos eram de caráter oposto, e ainda assim todos falaram por esta única frase. Está claro que ela estava cheia de admiração. Seu espírito pensativo perguntava: como pode uma coisa tão grande ser verdadeira para mim? O Filho do Altíssimo nascerá de Maria, a donzela da vila. Ó milagre de condescendência! Com a admiração não havia a incredulidade que muitas vezes vem com o espanto, mas uma expectativa da maravilha prometida. Ela acreditava que as coisas que lhe foram faladas seriam realizadas pelo Senhor, e ela esperava que Deus cumprisse sua palavra para ela. Como essas duas emoções, admiração e expectativa, são docemente misturadas, escondidas e ainda expressas nestas poucas palavras: minha alma engrandece o Senhor. É como se ela tivesse dito: não posso entender o favor prometido a mim. Quão glorioso em sua graça é o Senhor meu Deus. Mas eu espero a bênção. Estou certa disso, pois o Senhor é verdadeiro. Então eu louvo por isso. A frase é tingida com duas cores belas, o vermelho da admiração e o azul da esperança. E elas se encontram harmoniosamente no mesmo terreno. As palavras são maravilhosas por isso. Agora, tome dois outros estados mentais. O primeiro seria sua crença. Ela não era como Zacarias, que precisou ser tornado mudo porque duvidou da palavra do Senhor. Maria tinha fé e, ao mesmo tempo, deve ter ficado sobrecarregada pelo temor da revelação. Que ela desse à luz o Filho do Altíssimo deve tê-la abalado e oprimido. Agora, ambos os estados de espírito estão aqui, fé e temor. A fé diz: sei que a mensagem do anjo é verdadeira, e portanto minha alma engrandece o Senhor. O temor diz: que coisa solene é que Deus vem habitar em meu peito. Minha alma engrandece o Senhor. Assim, nestas palavras, confiança e reverência se encontraram. Segurança e adoração se beijaram. Aqui está a fé com sua familiaridade e a devoção com seu temor piedoso. Aqui também você percebe claramente duas outras emoções santas. Sua humildade é aparente, e no texto parece perguntar:
Como isso pode acontecer comigo? Como pode ser que uma mulher tão pobre, noiva de um humilde carpinteiro, seja a mãe do meu Senhor? A humildade exala seu perfume aqui como uma violeta escondida. Ela parece dizer: não a mim seja a glória. Minha alma engrandece o Senhor. Mas essa humildade não é do tipo servil e acovardado que recua de Deus, pois está claramente misturada com amor. Eu me regozijo em meu Senhor gracioso. Ela parece dizer: eu o bendigo, eu o amo, eu o louvo. Minha alma engrandece o Senhor. Não sou digna de sua visitação prometida, mas ela será minha, e a infinita condescendência fará isso por mim. Portanto, amo meu Deus e me aproximo dele. Minha alma engrandece o Senhor. Irmãos e irmãs, vocês frequentemente acharão a linguagem do meu texto a expressão mais expressiva para tudo o que é bom em suas mentes. Muitas paixões doces, como pequenos pássaros, podem dobrar suas asas e habitar juntos neste ninho bem compactado. Minha alma engrandece o Senhor. Emoções santas podem voar aqui em enxames e tornar o texto como uma colmeia cheia de mel. Ao refletir sobre ele espalha seu próprio espírito dentro de mim, como especiarias exalam seu próprio perfume, e eu clamo: minha alma engrandece a ele. Penso que percebo nessas palavras uma mistura singular de admiração e pensamento calmo. Uma maravilha na qual não há surpresa. A Virgem bendita está evidentemente, como disse antes, maravilhada que tal coisa venha a ela. E ainda assim há nesse espanto nenhum sobressalto de surpresa, mas uma admiração que é o resultado de um pensamento cuidadoso anterior. Ela havia considerado as profecias e promessas e viu que estava prestes a se cumprir em sua semente. Ela cantou nos versículos 54 e 55. Ele ajudou seu servo Israel em memória de sua misericórdia, como falou aos nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. Ela havia refletido sobre o assunto em sua mente e chegou à conclusão: ele disse que faria isso. É como ele falou. Assim, muitas vezes, quando você receber uma misericórdia, ficará surpreso com ela no início, mas depois dirá: isso é exatamente como o Senhor me prometeu. Ele não faz nada novo ao seu servo. Foi apenas meu esquecimento que me fez ficar espantado. Ele não prometeu que me ajudaria, que me livraria, que me daria tudo o que eu precisava? E na medida em que ele o fez de maneira tão surpreendente, minha alma o engrandece duplamente pela misericórdia maravilhosa e pela fidelidade de seu amor pactual que manteve a antiga promessa que ele fez para ser sim e amém em Cristo Jesus. Novamente, recomendo o texto como uma expressão de seus sentimentos. Como são doces as palavras: minha alma engrandece o Senhor. Elas são cheias, multifacetadas, naturais e ainda assim muito espirituais. Em quarto lugar, penso que meu texto pode ser usado como uma razão para a esperança. Seria bom estar envolvido nesse espírito com relação a tudo. O humor que nos faz cantar minha alma engrandece o Senhor está cheio de uma esperança que será útil de mil maneiras. Por exemplo, com relação à nossa condição providencial, engrandeçamos o Senhor. Cercados de dificuldades, caminhemos com confiança, porque nosso grande Deus está à altura de qualquer emergência e pode tanto nivelar as montanhas quanto preencher os vales. Sobrecarregados de labores e despojados por necessidades, mantenhamos uma alegria inalterável, porque engrandecemos o poder e a generosidade do eterno Jeová, cujo nome é Deus todo-suficiente. Quando o perigo é ampliado pelo medo, que Deus seja ampliado pela fé. Quando os problemas de nosso coração são aumentados, que nossas expectativas do Senhor também sejam ampliadas. O mesmo espírito de engrandecer a Deus deve acompanhar nossos olhares para o futuro. Se nos permitirmos algum, e todos nós somos muito propensos a fazer isso. Gostaríamos de saber, alguns de nós, o que vai acontecer conosco. Gostaríamos de roubar um olhar por trás da cortina e cada um ver que linhas sombrias estão escritas para mim, ou que cenas escuras surgem. Há um desejo na mente da maioria das pessoas de levantar a cortina que Deus tão sabiamente colocou sobre o futuro. Isso é muito errado da nossa parte, e ainda assim é tão comum quanto é repreensível. Todos nós nos tornamos profetas de vez em quando, e quando fazemos,
profetizamos o mal. E, portanto, seria bom se pudéssemos captar o espírito de Maria com relação às nossas previsões do futuro e dizer: minha alma engrandece o Senhor. Por que colocamos nossas ansiedades embaçadas para vigiar os sinais do céu? Se devemos bisbilhotar, adivinhar e especular, por que não empregar nossos poderes mais brilhantes e deixar que a esperança de olhos azuis escaneie os sinais do céu? Quando nos intrometemos no futuro, como ousamos prever algo que desonraria o Senhor? Se devemos escrever coisas amargas contra nós mesmos, não devemos escrever coisas falsas contra Ele. Quando prevemos o futuro, façamo-lo no espírito com o qual cantamos: minha alma engrandece o Senhor. Estejamos certos de que encontraremos Ele sendo um grande Deus no futuro, grandemente bom, maravilhosamente gracioso, engrandecendo sua misericórdia. Teremos problemas, mas nossa alma engrandece o Senhor, pois ela prevê que navegaremos por todas as tempestades com Jesus no leme e chegaremos seguros ao porto. Nossos olhos ansiosos preveem necessidades, mas nossa alma engrandece o Senhor, pois ela vê Ele com uma chave dourada abrindo os tesouros de Davi e suprindo todas as suas necessidades. Nossos ouvidos perturbados podem ouvir o lobo, mas nossa alma engrandece o Senhor, pois ela canta: o Senhor é o meu pastor, e Ele me preservará. Neste espírito, você pode olhar para os inchaços do Jordão, engrandecendo o Deus vivo, enquanto você mesmo se deita para morrer. Se você desfalecer e começar a dizer: nunca conseguirei morrer triunfantemente, você está minimizando e não engrandecendo o Senhor. Você o está fazendo pequeno e não grande. Tente dizer: quão maravilhosamente Ele mostrará sua graça a mim, um verme moribundo. Quão maravilhoso Ele será aos olhos dos anjos que se aglomerarão nas margens para ouvir uma alma trêmula como eu ir cantando pelo rio. Meu Deus será grande naquele dia. Então Ele desnudará seu braço e, portanto, não temerei mal algum, pois Ele estará comigo. Sua vara e o seu cajado me confortarão. Pense grandes coisas de Deus. Engrandeça Deus. Magnifique seu nome sempre que olhar para o futuro. Afaste de sua mente qualquer imaginação ou pressentimento que detrata da grandeza ou da bondade de seu Deus. Julgue da mesma maneira com relação à salvação de seus semelhantes. Nunca diga: não adianta induzir tal homem a frequentar os meios de graça. Ele é um blasfemador vil. Tudo o que ele faria se ouvisse um sermão seria zombar dele durante a semana seguinte. Não tenho fé em levar tal homem para ouvir um ministério que ele certamente ridicularizaria. Tal conversa incrédula é fazer pouco de Deus. Não é assim? Não é desonrar a Deus pensar que seu evangelho não pode alcançar os corações mais depravados? Ora, se eu soubesse que um homem tinha 7.000 demônios nele, acredito que o evangelho poderia expulsá-los todos. Leve os pecadores ao alcance da palavra de Deus, e quanto piores eles são, muitas vezes, mais Deus gosta de exibir grandeza de sua graça ao derrubar o poder de seu pecado. Acredite em grandes coisas de Deus. Posso dizer honestamente isso, que desde que Deus me salvou, nunca duvidei de seu poder de salvar qualquer pessoa. Todas as coisas são possíveis agora que Ele me trouxe aos seus pés e me manteve esses anos como seu filho amoroso. Devo pensar grandes coisas de Deus, que fez coisas tão grandes por um pecador tão grande como eu sou. Engrandeça a Deus, meus irmãos, engrandeça a Deus. Acredite em grandes coisas dele. Acredite que a China pode ser transformada em uma província do reino celestial. Acredite que a Índia lançará suas riquezas aos pés de Jesus. Acredite que o mundo inteiro será ainda uma pérola no dedo anelar de Cristo. Não adote as ideias desanimadoras, desesperançadas, pouco viris e não cristãs daqueles que dizem: o mundo não será convertido, é um pobre naufrágio que vai se despedaçar e devemos pescar aqui e ali um dos destroços encharcados. Irmãos, nunca acredite que devemos ficar parados e ver a derrota eterna de Deus. Não sonhem que nosso Deus é incapaz de vencer nas linhas antigas e deve mudar o plano da campanha. Nunca será dito que Deus não pôde salvar o mundo pela pregação do Evangelho e pela obra do Espírito Santo, e, portanto, deve trazer o advento do Senhor para fazê-lo. Eu acredito na vinda do Senhor, mas bendito seja seu nome. Também acredito que a batalha que ele começou no Espírito,
ele lutará no estilo antigo e terminará com uma vitória de maneira como abriu o conflito. Agrada-lhe, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. E lhe agradará continuar a fazê-lo até que a terra inteira ressoe com aleluias de louvor à graça de Deus, que pelos mais fracos de suas criaturas derrotou o pecado, a morte e o inferno. Não entre em um estado de espírito desanimado e corra para teorias meio insanas de profecia para justificar sua incredulidade e ociosidade. Nunca jogue suas armas no chão e finja que a vitória será ganha por sonhar e devanear. Devemos lutar até o fim com as mesmas armas e no mesmo nome. Expulsaremos o diabo do mundo ainda, pela graça de Deus, pelas armas antigas e eficazes da Palavra de Deus e do Espírito de Deus. Engrandeça a Deus e magnifique seu nome acreditando no sucesso do Evangelho de seu querido Filho. Quanto ao futuro próximo, nunca acredite em qualquer profecia humana que não glorifique a Deus. Espere grandes coisas de Deus, e se você ouvir alguma predição que não seja para a glória de Deus, conclua que é um erro. Disse alguém para mim, este país voltará ao romanismo. A luz do Evangelho será apagada na Inglaterra. Meu Deus, alguns irmãos gostam muito dessa prognosticação. Mas, meu caro amigo, há uma coisa que sempre me conforta, a saber que Deus não está morto e ele não será derrotado pelo Papa de Roma ou por 50 papas de Roma. Ele vencerá a vitória ainda. Sempre tenha coragem, pois é a causa de Deus e está nas mãos de Deus. E estando nas mãos de Deus, está segura o suficiente. Veja o que você está fazendo. Porque não pode confiar na mão de Deus, você confia na sua própria. Você estende seu braço sacrílego para interferir na obra peculiar de Deus. O que você está fazendo? Você está prestes a profaná-lo. Lembre-se da história de Uzá. Puxe sua mão de volta e deixe a arca em paz. O Senhor o ajudará a fazer o trabalho que ele lhe deu para fazer, mas não o fez senhor de impérios, nem diretor da providência. Deixe ao seu soberano domínio os propósitos de sua graça eterna e dependa disso. Ele levará o mundo aos pés de Jesus. O próprio Cristo virá. Espere por ele todos os dias, mas seja constante em seu serviço, trabalhando para ele a cada hora. Acredite também que ele reinará entre seus antigos gloriosamente. E onde, em meio aos bosques da Judéia, Cristo foi desonrado e o falso profeta governou, ali também ele reinará. E judeus e gentios adorarão e louvarão seu nome, sempre bendito. Digo novamente, engrandeça o Senhor com toda a sua alma. Engrandeça a Deus. Espere grandes coisas no futuro e com a nota alegre de confiança vá para a batalha por ele, cujo é a vitória para todo sempre. Uma última vez e terminei. Nosso texto deve ser usado como um guia em nossa teologia. Terminaremos com isso. Aqui está um teste muito útil para jovens discípulos que estão começando a estudar a palavra de Deus. Minha alma engrandece o Senhor. Se você levar isso consigo, muitas vezes o salvará do erro e o guiará à verdade. Há certo ensino que faz muito do homem, fala muito da livre vontade do homem, capacidade, habilidade e dignidade natural. Evidentemente, faz do homem o centro e o fim de todas as coisas. E Deus é colocado em uma posição de serviço à sua criatura. Quanto à queda, o pai Adão escorregou e quebrou o dedo mindinho ou algo assim. Mas essa teologia não vê grande ruína como resultado da queda. Quanto à salvação, é uma cura leve para um pequeno mal e de forma alguma a graça infinita que consideramos que é. Queridos irmãos, deixem que aqueles que gostam tenham essa teologia, mas não a toquem nem com um par de pinças. Não é útil para o homem, pois erra sua posição e apenas alimenta seu orgulho. O lugar do homem não é no trono, mas aos pés da cruz. Ouça outra teologia, na qual o pecador é humilhado, sua pecaminosidade é exposta, sua corrupção é revelada, a redenção de Cristo é engrandecida, a graça livre é exaltada e o Espírito Santo é adorado. Essa é a teologia para você. Acredite nela. Essa é a teologia das Escrituras. Aceite-a. Não acho que você será frequentemente levado ao erro se este for seu modo de julgamento. Aquilo que glorifica a Deus é verdadeiro e aquilo que não glorifica a Deus é falso.
Às vezes, você encontrará um ensino indubitável da palavra de Deus que não entende. Você sabe que a doutrina é ensinada na palavra, mas não consegue fazer com que ela coincida com outra verdade, e não consegue ver, talvez, como ela glorifica a Deus. Então, caro irmão, cara irmã, glorifique a Deus acreditando nela. Acreditar em uma doutrina que você vê ser verdadeira apenas pela razão não é algo muito maravilhoso. Não há grande glória para Deus em acreditar no que é tão claro quanto o sol nos céus, mas acreditar em uma verdade, quando ela o deixa perplexo, é fé graciosa. Ó fé bendita! Você talvez se lembre de uma ilustração tirada do Sr. Gauge, onde o garotinho diz: se mamãe diz que é assim, mesmo que não seja assim. Esse é o tipo de crença de uma criança em relação à sua mãe, e esse é o tipo de crença que devemos exercer em relação a Deus. Não vejo o fato e não consigo apreendê-lo completamente, mas Deus diz que é assim, e eu acredito nele. Se todos os filósofos do mundo contradissessem as Escrituras, tanto pior para os filósofos. Sua contradição não faz diferença para a nossa fé. Meio grão da palavra de Deus pesa mais para nós do que 1000 toneladas de palavras ou pensamentos de todos os teólogos modernos, filósofos e cientistas que existem na face da terra, pois Deus sabe mais sobre suas próprias obras do que eles. Eles apenas pensam, mas o Senhor sabe. Com relação às verdades de Deus com as quais os filósofos não devem se meter, porque não voltaram seus pensamentos especialmente para esse caminho, eles não estão mais qualificados para julgar do que o homem mais pobre na Igreja de Deus. Não, nem metade disso. Na medida em que os homens não regenerados mais eruditos estão mortos em pecado, o que sabem sobre as coisas vivas dos filhos de Deus? Em vez de colocá-los para julgar, confiaremos mais rapidamente em nossos meninos e meninas recém-convertidos, pois eles conhecem algo das coisas divinas, mas os filósofos carnais não sabem nada delas. Não se deixe abalar, irmãos e irmãs, mas honre a Deus, glorifique a Deus e engrandeça-o, acreditando em coisas grandes e insondáveis, além do seu entendimento, que você sabe serem verdadeiras, porque Ele as declara assim. Que o ipse dixit de Deus esteja para você no lugar de toda razão, sendo de fato a razão mais elevada e pura, pois Deus, o infalível, fala o que deve ser verdadeiro. Então, volto ao ponto de partida. Vamos sair e praticamente tentar engrandecer o nome do Senhor. Vá para casa e fale bem do seu nome. Reúna seus filhos e conte-lhes que Deus bom e grande Ele tem sido. Alguns de vocês que têm uma ninhada de jovens não poderiam fazer melhor do que passar meia hora contando-lhes da bondade de Deus para com vocês em todos os seus momentos de dificuldade. Deixe para seus filhos a herança da gratidão. Diga-lhes como o Senhor foi bom para o pai deles e como será bom para seus filhos. Conte a seus criados, conte a seus trabalhadores, conte a qualquer pessoa com quem você entrar em contato que Deus abençoado é o Senhor. Quanto a mim, nunca posso falar bem o suficiente de seu nome adorável. Ele é o melhor dos mestres, seu serviço é um deleite. Ele é o melhor dos pais, seus mandamentos são prazer. Algum dia houve um Deus como nosso Deus, sendo nosso próprio inimigo os juízes? Magnifique seu nome pela alegria de seus rostos. Regozije-se e alegre-se nele. Quando estiver em tristeza e precisar jejuar, não apareça aos homens como quem jejua, mas unja seu rosto e ainda mantenha um sorriso. Não deixe o mundo pensar que os servos de um rei andam de luto todos os seus dias. Faça o mundo sentir que grande Deus você serve e que Salvador abençoado é Cristo, e assim, para sempre, que sua alma engrandeça o Senhor. Assim, Deus nos leva a aprender a esperar grandes coisas dele. Que Deus lhe dê graça para fazer isso, por amor a Jesus. Amém. Carta de Spurgeon à sua igreja anexada a este sermão impresso. Queridos amigos, continuo a pedir suas orações para os cultos especiais no tabernáculo, para que, com seu sucesso, qualquer dano ocorrido pela ausência forçada do pastor por sua severa enfermidade possa ser remediado. Seria uma aflição de fato se nosso trabalho de vida sofresse por causa de uma doença dolorosa que em si mesma é uma cruz pesada para carregar. Com suas orações, isso será evitado e a aprovação será transformada em uma bênção.
Estou muito grato por relatar um progresso rápido e, acredito, real no meu próprio caso. Vivendo em uma série ininterrupta de dias de verão, onde não se sonha com névoas frias, não é grande maravilha que as dores desapareçam e o ânimo se eleve. O Senhor que cura soprou uma influência restauradora sobre a terra, o mar e o céu. Estou sentindo isso com grande alegria. Esperando estar em breve entre meu próprio povo e publicar sermões recém-pregados, sou, para meus muitos amigos calorosos, seu servo grato. Charles Haddon Spurgeon, Menton, 8 de janeiro de 1880. Que a minha vida seja um altar onde teu fogo sempre arde sem parar. Que cada passo revele o teu ser, Cristo em mim, meu viver. Como um rio que flui sem cessar, teu amor vem me transformar. Em cada escolha, em cada olhar, tua verdade vem me guiar. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Que os meus dias sejam pra ti e os meus sonhos reflitam o teu agir. Que o meu ser em completa união seja um espelho do teu perdão. Mesmo nas lutas eu sei que estás, és meu refúgio, minha paz. Meu anseio é teu querer, Cristo em mim vem resplandecer. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Nas tempestades quero confiar que o teu amor vem me sustentar. Na tua graça encontro valor de ser um servo pra tua glória e